A nova enfermeira, Sofia, foi encarregada de cuidar de um paciente em estado vegetativo. Em um momento de solidão, algo inesperado aconteceu que a deixou profundamente abalada. Sofia começou seu primeiro dia de trabalho na casa da família Cordeiro com a firme intenção de cuidar bem de Mateus, o filho vegetativo do casal. Ao ser recebida calorosamente por Felipe, o pai carinhoso, e encontrar a frieza de Laura, a madrasta, Sofia percebeu de imediato a tensão entre os familiares. Mesmo assim, ela se comprometeu a oferecer o melhor tratamento possível para Mateus. Enquanto trabalhava no quarto das crianças, Sofia sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. A fragilidade de Mateus comoveu-a profundamente. Mas ela estava decidida a ser uma enfermeira dedicada. Porém, ao se ver sozinho com Mateus, algo estranho aconteceu. No momento de distração, Mateus abriu os olhos. O que deveria ter sido uma experiência aterrorizante rapidamente se tornou um momento de profunda confusão para Sofia. O que estava acontecendo lá? Sofia congelou, incapaz de compreender o que acabará de testemunhar. Isso desafia tudo o que eu sabia sobre o estado vegetativo. Intrigada, ela começou a notar pequenos sinais de comunicação de Mateus que desafiavam sua condição. Quando ele piscou e mexeu os dedos, Sofia ficou chocada ao perceber que algo estava errado. Observando a família e as máquinas, Sofia percebeu uma possível ligação entre o estado de Mateus e o ambiente ao seu redor. Determinada a descobrir a verdade, Sofia prometeu ajudar Mateus, mesmo que isso a colocasse em perigo. Nos dias seguintes, ela investigou minuciosamente os cuidados de Matthew, em busca de pistas que pudessem explicar o que estava acontecendo. Quando encontrou um frasco de medicamento sem rótulo, suas suspeitas se intensificaram. Antes que ele pudesse investigar mais, Laura entrou na sala, preocupada ao ver a garrafa nas mãos de Sofia. Isto colocou Sofia numa situação delicada, tentando equilibrar as suas responsabilidades com a busca pela verdade. Sofia escondeu as suas descobertas, mantendo a compostura diante de Laura, madrasta de Mateus. Com Laura temporariamente fora da sala, Sofia aproveitou para investigar mais a fundo. Ela guardou o frasco sem rótulo do remédio e continuou cuidando de Matthew. Mas sua mente estava cheia de perguntas. Por que Laura estava interessada neste medicamento? Matthew temia sua própria família. Enquanto Matthew dormia, Sofia vasculhou a sala em busca de respostas e encontrou a embalagem vazia do medicamento suspeito. Sua determinação em desvendar o mistério crescia a cada descoberta. De repente, uma mulher entrou na sala se apresentando como Camila, mãe de Mateus. A chegada deles foi marcada pela urgência e esperança. Enquanto Laura, ao retornar, manifestou hostilidade para com Camila. A tensão entre as duas mulheres deixou Sofia desconfortável, fazendo-a questionar as suas próprias suspeitas e o verdadeiro caráter daqueles que a rodeavam. Em meio ao confronto entre Camila e Laura, Sofia tentou manter a calma e tirar com calma a discussão do quarto de Mateus. Contudo, as tensões persistiram, revelando a complexidade da dinâmica familiar. Quando finalmente ficou sozinha com Mateus, Sofia intensificou a investigação e encontrou outra garrafa suspeita no banheiro. Determinada a descobrir a verdade, ela ficou ao lado de Mateus a noite toda. Apenas para Felipe, o pai, se aproximar em busca de atualizações sobre o estado do filho. Ciente das suas descobertas, Sofia manteve as suas preocupações privadas e optou por proceder com cautela enquanto continuava a procurar respostas. Na tentativa de desvendar os segredos escondidos na mansão dos Cordeiros, Sofia permaneceu alerta no turno seguinte, observando Mateus com um crescente senso de urgência. Quando Laura apareceu com um medicamento novo, Sofia pediu para ver a receita, desconfiada. A hesitação de Laura em apresentar os documentos só aumentou as suas suspeitas. Diante da recusa de Laura em mostrar a receita, Sofia insistiu em verificar a segurança do medicamento, mas encontrou resistência. Ignorando as ameaças veladas de Laura, Sofia testemunhou os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado. Após a administração da medicação, Mateus apresentou sinais de desconforto, o que aumentou ainda mais a preocupação de Sofia. Determinada a proteger Mateus, ela decidiu intensificar a vigilância e registrar meticulosamente cada detalhe de sua condição. Sofia sentiu uma urgência crescente e sabia que tinha que agir imediatamente, exigindo falar com o médico responsável pelo tratamento de Matthew. Embora Laura tenha tentado dissuadi-la, Sofia estava determinada a proteger a criança a qualquer custo.
Enquanto Laura saía em busca do contato do médico, Sofia continuava acompanhando Mateus de perto, anotando todos os sinais vitais. Quando Laura retornou com o número, Sofia não hesitou em ligar e solicitar com firmeza a presença do Dr. Honório. Assim que o médico chegou, Sofia sentiu um misto de alívio e expectativa. Após examinar Mateus e verificar sua medicação, Dr. Honório garantiu que estava tudo em ordem. Porém, Sofia não podia ignorar a tensão entre o médico e Laura. Sofia sentiu um misto de desmaio e frustração quando o Dr. Honório afirmou que não houve erros na medicação de Mateus. Ela permaneceu alerta, observando cada movimento do menino mesmo depois que o médico e Laura foram embora. À medida que a noite se aproximava, Sofia prometeu a si mesma descobrir a verdade. Uma promessa silenciosa feita a Mateus. Então aconteceu de novo. Mateus mexeu os dedos, encontrando os olhos de Sofia com uma clara expressão de surpresa. Sofia agora sabia que a condição de Metel era mais do que aparentava. Determinada a resolver o mistério, Sofia começou a vasculhar a sala em busca de pistas. Encontrando diários fechados, ela tentou chamar a atenção de Metel. Finalmente, guiando-a com o olhar, descobriu uma chave escondida numa gaveta. Com o coração acelerado, Sofia inseriu a chave no diário, revelando anos de segredos guardados. As páginas revelavam os medos de Mateus e as tensões entre mãe e madrasta. Cada palavra fortaleceu a determinação de Sofia em proteger e ajudar Mateus, esclarecendo a angústia que sentia por estar no centro de uma batalha pela custódia. A sua determinação em investigar era inabalável e fechar o diário foi difícil para Sofia. Pois proteger Mateus era agora sua prioridade, especialmente depois de compreender os seus sentimentos. Munida desse novo entendimento, ela decidiu confrontar Filipe e Laura. Decidida a obter respostas e garantir o bem-estar de Mateus, que continuava sofrendo em silêncio. Na madrugada, Camila voltou decidida a acabar com o sofrimento de Mateus. Sofia ouviu a conversa com o coração batendo forte. Correu para a sala, sabendo que intervir era fundamental, mas temendo que revelar a melhora de Mateus pudesse desencadear algo ainda pior. Ao entrar, encontrou Laura e Camila em uma calorada discussão. Antes que pudesse intervir, Mateus surpreendeu a todos ao falar, com uma clareza perturbadora no olhar. Prender prisão. Sua voz fraca, mas audível, ecoou pela sala. Sofia mal conseguia acreditar no que ouvia. Mateus fixou o olhar na enfermeira e, num sussurro rouco, perguntou: "Tema polícia?" Camila e Laura ficaram chocadas com o rumo dos acontecimentos. Um silêncio denso encheu a sala, interrompido apenas pelo zumbido constante dos equipamentos médicos. A expressão chocada no rosto das duas mulheres refletia a intensidade da situação. Mateus, cuja voz mal era ouvida há anos, agora mostrava clara determinação, mudando completamente o clima. Enquanto Sofia tentava assimilar o que estava acontecendo, ela não hesitou. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular e chamou a polícia, como Mateus pediu. Quando o telefone tocou, ela olhou nos olhos dele e sentiu uma mistura de medo e determinação. Nesse momento, Felipe entrou na sala e foi informado sobre a mudança no estado do filho. Lágrimas encheram seus olhos quando ele se ajoelhou ao lado da cama, profundamente comovido. Enquanto isso, Camila se movia lentamente, sua postura anteriormente tensa suavizando com a revelação de Mateus. "Isso era tudo que eu queria, Mateus, para ajudá-lo. Achei que você estava sofrendo", afirmou ele, com a voz embargada de emoção. Mateus tentou mostrar compreensão apesar das circunstâncias. Laura, observando a cena, tinha uma expressão que misturava choque e incerteza. Uma torrente de sentimentos tomou conta de Mateus quando ele finalmente conseguiu falar. "Mateus, nunca te abandonei, especialmente agora", disse ele, sentindo um alívio genuíno ao esclarecer a situação. "Mas preciso contar a verdade para a polícia", continuou com a voz fraca devido à sua condição. "Eu preciso revelar tudo." Ele lutava para se manter firme, e sua respiração tornou-se irregular. Sofia, preocupada, monitorava seus sinais vitais, pronta para intervir se necessário. Laura, com a voz trêmula, tentou acalmá-lo. "Mateus, por favor, descanse um pouco. Podemos conversar depois, quando você estiver melhor." Mateus balançou a cabeça lentamente. "Não, preciso fazer isso agora", sussurrou, seus olhos pesados lutando para permanecer abertos. Antes que pudesse continuar, os alarmes dos aparelhos dispararam, indicando que algo estava errado. Ciente da gravidade da situação,
Sofia acionou uma ambulância para a mansão imediatamente, ao mesmo tempo em que cuidava de Mateus para estabilizar sua pressão. Todos na sala observavam angustiados enquanto Sofia se dedicava ao menino, aguardando ansiosamente a chegada da equipe médica. Quando os paramédicos finalmente chegaram, parecia que tinham usado todas as suas forças para chegar a tempo. Os olhos de Mateus se fecharam, e ele perdeu a consciência antes de poder revelar seu segredo. Os médicos agiram rapidamente, orientando os presentes a se afastarem enquanto tentavam estabilizá-lo. Sofia colaborou fornecendo detalhes sobre o estado da criança, até que foi compelida a deixá-lo sob os cuidados dos profissionais. O caos se instaurou na mansão, amplificado pela chegada da polícia. Um dos oficiais informou que Mateus havia expressado o desejo de fazer uma declaração. Ele está em condições de falar agora? Perguntou Sofia, sua voz carregada de frustração e apreensão. Ele entrou em coma novamente antes de ter a chance de falar. Não temos certeza de quando ou se ele vai recuperar a consciência, explicou o oficial. Os policiais concordaram, trocando olhares sérios. Precisaremos de todas as informações possíveis sobre o que pode ter levado a isso, afirmou um deles. Os policiais solicitaram depoimentos assim que Mateus melhorasse. A tensão continuou enquanto ele era transferido para o hospital. Os médicos recomendaram tratamento imediato devido a descobertas preocupantes nos exames. Sofia lembrou-se da experiência com sua mãe, cuja saúde parecia melhorar antes de seu falecimento. Um doloroso lembrete da fragilidade da vida. Por favor, Deus, proteja Mateus. Ele é apenas uma criança, sussurrou em oração enquanto observava a ambulância partir rumo ao hospital. O trajeto foi cheio de tensão e preocupação, com Sofia refletindo sobre as possíveis implicações do que Mateus tentará comunicar. Ao chegar ao hospital, Mateus foi levado diretamente para a sala de emergência, onde uma equipe médica estava pronta para realizar uma série de exames urgentes. Sofia permaneceu ao lado dele, oferecendo apoio em meio à tempestade de incertezas. Conversando com um dos médicos, ela expressou sua preocupação. Acredito que pode ter sido uma overdose acidental de medicamentos, o Dr. Honório explicou. Ele foi prescrito com múltiplos medicamentos que talvez não tenham sido coordenados adequadamente. Vamos analisar todos os níveis de medicamentos em seu sangue para identificar qualquer overdose e quais medicamentos estão envolvidos. No entanto, posso garantir que o medicamento administrado anteriormente por Laura não foi a causa. Enquanto os exames prosseguiam, a apreensão de Sofia crescia. Sentada em uma cadeira no corredor, suas mãos se uniram em uma prece silenciosa. Lembrou-se da súbita melhora de sua mãe antes de falecer. Um fenômeno que às vezes antecede o fim. Por favor, que Mateus não passe por isso, sussurrou quase inaudivelmente entre os ruídos do hospital. Após uma espera angustiante, o médico voltou com os resultados dos exames. Sua expressão era sombria, confirmando os temores de Sofia. Encontramos níveis elevados de um medicamento potente no sistema de Mateus. A combinação e a quantidade administrada podem ter contribuído para o evento adverso que ele experimentou. O Dr. Honório relatou as descobertas, e Sofia sentiu uma mistura de emoções. Indignação pela confirmação de suas suspeitas de negligência e alívio por finalmente ter algo concreto para agir. Precisamos investigar como isso aconteceu. É crucial entender se foi um erro acidental ou algo mais grave, afirmou ela, já delineando seu próximo passo. O médico concordou. Vamos manter Mateus sob observação intensa e tentar estabilizar seus sinais vitais. Sua colaboração será essencial. Precisamos da polícia envolvida. Ele olhou seriamente para Sofia. Você agiu rapidamente ao trazê-lo aqui. Sua ação rápida pode ter salvado sua vida. Farei tudo o que estiver ao meu alcance por ele. Agora preciso relatar tudo o que aconteceu para garantir que não se repita, respondeu Sofia com determinação. Sofia sabia que precisava conversar com Camila e Laura para entender completamente o papel de cada uma na administração dos medicamentos e garantir que nenhum risco semelhante ocorresse novamente. Com os documentos médicos em mãos, ela deixou temporariamente o hospital e dirigiu-se à delegacia para prestar depoimento. Relatou todos os detalhes à polícia, desde as prescrições conflitantes até a descoberta dos níveis perigosos de medicamentos no sangue de Mateus. Os investigadores começaram a trabalhar imediatamente com as informações fornecidas. Espero que identifiquem quem está por trás dessa maldade, expressou Sofia, ansiando por justiça. De volta ao hospital, ela se preparou para o confronto iminente com Camila e Laura.
As peças do quebra-cabeça estavam se juntando e ela estava determinada a proteger Mateus de qualquer dano futuro. Sofia percorreu os corredores do hospital, assombrada pelas revelações sobre o tratamento de Mateus. Sua determinação permaneceu inabalável, mesmo diante dos desafios imprevistos que sabia que enfrentaria. Um dos profissionais de saúde informou que Mateus havia sido estabilizado a tempo e recebido o antídoto essencial para prevenir uma tragédia ainda maior. Rumores de envenenamento se espalharam pelo hospital e as suspeitas pairavam no ar. Alguém estava escondendo a verdade, mas Sofia estava determinada a descobri-la e garantir a segurança de Mateus. Ao entrar na sala, Sofia encontrou Filipe visivelmente tenso e perturbado, sua postura e olhar transmitindo uma tensão palpável. Sofia, precisamos conversar, começou ele, com uma voz firme que deixava claro que não toleraria interrupções. Antes que ela pudesse responder, Filipe continuou. Acredito que sua presença está causando mais estresse para todos, especialmente para Mateus. Seria melhor se você se afastasse por um tempo. Sofia ficou chocada com a sugestão de se afastar justamente quando Mateus mais precisava dela. Filipe, estou fazendo o meu melhor para ajudar, respondeu ela, tentando manter a calma. Encontrei algumas informações que podem ser úteis, mas Filipe a interrompeu com um gesto de mão. Entendo o seu interesse, mas a situação é delicada. Mateus precisa de calma, e todo esse sofrimento não está ajudando. É melhor assim, explicou ele. Sentindo-se frustrada e injustiçada, Sofia sabia que protestar naquele momento só pioraria as coisas. Relutantemente, ela aceitou a decisão, mas sua mente fervilhava com maneiras de continuar ajudando Mateus, mesmo à distância. De qualquer forma, vou permanecer com Mateus até que tudo se esclareça. Por precaução, declarou ela. Depois que Filipe saiu da sala, Sofia permaneceu ao lado de Mateus, determinada a enfrentarem os desafios juntos. Ela se aproximou da cama onde Mateus descansava e segurou sua mão com gentileza. Mateus, se houver mais alguma coisa que queira compartilhar comigo, por favor, faça isso. Estou aqui para te ajudar, sugeriu ela com suavidade. Para sua surpresa, os olhos de Mateus se abriram lentamente. Sua voz era um sussurro fraco, mas urgente. Sofia, nem tudo é o que parece, disse ele, olhando fixamente para ela com uma seriedade que a fez estremecer. O que você quer dizer? O que não é o que parece? Ela sussurrou de volta, aproximando-se mais. Tenha cuidado, proteja-se. Foi tudo que Mateus conseguiu dizer antes que seus olhos se fechassem novamente, dominado pela fraqueza. De repente, os monitores na sala começaram a soar um alarme estridente, interrompendo o silêncio. Sofia se sobressaltou, com o coração acelerado, preparada para agir. O coração de Sofia batia acelerado enquanto os monitores exibiam sinais de alerta vermelho. Mateus estava em parada cardíaca. Os gráficos mostravam a frequência cardíaca em completo desequilíbrio. Imediatamente, Sofia pressionou o botão de emergência, chamando médicos e enfermeiros para o quarto e prestando os primeiros socorros. Em questão de segundos, o quarto se encheu de profissionais de saúde trabalhando freneticamente para estabilizar Mateus. Parada cardíaca, exclamou um dos médicos enquanto iniciavam a reanimação cardiopulmonar. Sofia foi rapidamente levada para o corredor, onde esperou ansiosamente, temendo o pior. A polícia foi informada da gravidade da situação e chegou rapidamente ao local. Um detetive, percebendo o estado abalado de Sofia, aproximou-se e disse: recebemos uma chamada do hospital sobre uma possível nova tentativa de envenenamento. Com acesso às câmeras de segurança, poderemos esclarecer o caso. Sofia, chocada, apenas assentiu, temendo pelo que poderia ser revelado. As suspeitas de envenenamento confirmaram seus piores temores sobre o perigo que Mateus enfrentava. Ela jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer dentro do próprio hospital. Os policiais analisaram rapidamente as gravações das câmeras de segurança, observando atentamente os momentos que antecederam a crise de Mateus. Logo, encontraram algo alarmante. As câmeras capturaram Filipe entrando furtivamente no quarto de Mateus e administrando algo na veia do garoto. Diante dessa evidência, Filipe foi imediatamente algemado no hospital. Sob a pressão do momento, ele finalmente confessou: só queria acabar com o sofrimento dele. Disse Filipe com a voz carregada de remorso. Não aguentava mais vê-lo assim. Achei que estava tomando a decisão certa. Ele já estava em um estado sem vida e eu sabia que só iria piorar. Queria o melhor para ele.
Não fazia sentido ele despertar apenas para retornar àquela condição. Não era uma vida digna. Ele estava padecendo. Desabafou. Ao ouvir a confissão, Sofia foi tomada por uma mistura de raiva e tristeza. Ela lembrou-se de todas as vezes que tentou confortar Mateus e o esforço que fez para mantê-lo seguro e protegido. Mateus lutou para expressar sua vontade de viver, mesmo diante de todas as adversidades. A ação traiçoeira de Felipe não apenas colocou Mateus em perigo mortal, mas também destruiu qualquer chance de um vínculo genuíno entre pai e filho. Enquanto os policiais levavam Felipe sob custódia, Sofia percebeu a expressão chocada nos rostos de Camila e Laura. Elas estavam tão focadas nas discussões sobre os cuidados de Mateus, que não perceberam o perigo real que ele enfrentava. Com o passar dos dias, a saúde de Mateus começou a melhorar. Ele gradualmente recuperou a capacidade de andar, falar e agir como uma criança normal. As investigações policiais revelaram que os medicamentos administrados por Laura realmente contribuíram para a melhoria do estado de Mateus. Camila, por outro lado, estava atormentada pelo remorso de ter cogitado desligar os aparelhos quando pensou que seu filho não tinha mais chances. Durante todo o processo de investigação, decidiu-se que a guarda de Mateus seria concedida a Laura, que demonstrou um profundo entendimento das necessidades dele. Camila reconheceu que a estabilidade e o ambiente familiar fornecidos por Laura seriam cruciais para o bem-estar contínuo de Mateus, e escolheu permanecer presente na vida dele, mesmo que de forma mais distante, garantindo que ele sempre soubesse que era amado e cuidado. A jornada de Mateus rumo à recuperação trouxe a Sofia um misto de alívio e satisfação, pois desempenhou um papel crucial em desvendar a verdade e proteger a criança de um destino sombrio. Suas visitas regulares a Mateus estabeleceram uma presença constante de apoio e afeto em sua vida, fortalecendo o vínculo entre eles ao longo do tempo. Num radiante dia de sol no parque, Sofia e Laura ajudavam Mateus a se divertir com alegria. O som da risada de Mateus era uma melodia que Sofia jamais pensou que ouviria novamente. Enquanto contemplava a cena, Sofia refletiu sobre a jornada desde os tempos difíceis no hospital até aquele momento, onde a esperança renascia contra todas as adversidades. Ele está evoluindo de forma extraordinária, observou Laura, olhando com carinho para Mateus. É um verdadeiro milagre, considerando todas as dificuldades que enfrentamos. Sofia sentiu emocionada com o que via diante dela. É mais do que um milagre, Laura. É a prova de que a força interior e o amor podem transformar vidas. Laura concordou. E você também merece crédito por isso. Sua determinação em descobrir a verdade foi fundamental. Sofia sentiu uma mistura de orgulho e gratidão ao ver Mateus tão cheio de vida. Ela havia feito uma promessa a ele no quarto escuro do hospital, e a mantivera, não apenas para observá-lo, mas para lhe oferecer a oportunidade de viver plenamente. As investigações sobre Felipe e seu subsequente julgamento resultaram em mudanças significativas na regulamentação de medicamentos e na supervisão de casos médicos complexos dentro do hospital. Sofia envolveu-se em campanhas de conscientização sobre segurança médica infantil. Utilizando a história de Mateus como um poderoso testemunho da importância da vigilância e da defesa contínua, a prisão e condenação de Felipe o levaram ao tribunal para enfrentar a justiça. Ficou evidente que suas ações ultrapassaram os limites éticos e legais. Apesar de sua alegada intenção de aliviar o sofrimento de seu filho, ele foi condenado por negligência na administração de medicamentos e por expor a vida de Mateus ao perigo. Recebendo uma sentença adequada à gravidade de seus atos, a condenação de Felipe serviu como um lembrete para muitos sobre a responsabilidade e o poder dos pais na vida de seus filhos. Enquanto isso, Sofia continuou presente na vida de Mateus. Ela conquistou uma posição na equipe do Dr. Honório, em reconhecimento por suas habilidades. Sua dedicação não só havia salvo uma vida jovem, mas também a levou a se tornar uma defensora proeminente da segurança dos pacientes em ambientes hospitalares. Sofia embarcou em uma jornada de palestras por todo o país, levando consigo as experiências e ensinamentos do caso de Mateus. Sua história inspirava e educava outros, destacando a importância de uma vigilância constante e da defesa dos mais vulneráveis. Sua voz ressoava como um chamado à ação, defendendo reformas no tratamento médico infantil e influenciando a implementação de novos procedimentos em hospitais. Enquanto isso, Mateus, já um adolescente vibrante, desafiava todas as expectativas médicas. Sob o carinho e apoio de Laura, não apenas se recuperou, mas também se desenvolveu em várias facetas de sua vida.
Sua força de vontade era uma fonte de inspiração para Sofia, que continuava suas visitas, fortalecendo ainda mais a ligação especial entre eles. Surpreendentemente, a dinâmica entre Laura e Camila também mudou ao longo do tempo. O que antes era hostilidade transformou-se em uma amizade improvável, baseada no amor por Mateus. Seus encontros, antes tensos, tornaram-se momentos de apoio e solidariedade. Camila, em particular, buscou reconciliação e trabalhou para reparar sua relação com Mateus. Juntas, as duas mulheres perceberam que compartilhavam um desejo sincero pelo bem-estar do jovem e uniram forças para garantir sua felicidade. Enquanto Sofia refletia sobre essas transformações, experimentava uma profunda gratidão. Num dia ensolarado no jardim de Laura, observando Mateus se divertir com seus amigos, um sorriso se formou em seus lábios, consciente de que haviam superado grandes desafios. A experiência trouxe valiosas lições sobre resiliência e esperança. Mesmo quando tudo parecia sombrio, cada novo dia representava uma chance de celebrar e olhar para o futuro com otimismo. Observando Mateus correr e sorrir, Sofia viu que, apesar dos desafios, sempre havia espaço para fé e amor. As sombras do passado deram lugar a um presente repleto de promessas e possibilidades. Trocaram olhares de entendimento, e Sofia percebeu que não era necessário verbalizar seus sentimentos. Laura não era apenas uma amiga, ela se tornará uma irmã de alma. Atravessaram adversidades lado a lado e saíram fortalecidas. Na quietude do entardecer, Camila contemplava seu filho com um olhar sereno, reflexo de uma jornada de cura árdua e profunda. A serenidade que alcançara após tantas lutas era evidente em cada sinal de gratidão, ao testemunhar a saúde de Mateus e ao fortalecer o vínculo entre eles. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons vibrantes, Sofia, Laura e Camila se permitiam um momento de reflexão tranquila. Mateus, imerso em sua brincadeira, alheio às tribulações passadas, sabia-se seguro e amado, um testemunho vivo de um milagre. Naquele instante de comunhão, reconheceram que cada desafio superado valerá a pena. Os enigmas e obstáculos que a vida ainda reservava seriam enfrentados com coragem, impulsionados pela fé que os havia guiado até então. Eles representavam a verdade de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode renascer. Os acontecimentos extraordinários podem se concretizar e o amor perdurará para sempre. Se essa história mexeu com você, seria ótimo se deixasse um like e se inscrevesse no nosso canal. Deixe também um comentário sobre o que achou dessa história. Seu apoio é o que nos impulsiona a trazer novas narrativas. Fique atento para não perder a próxima história envolvente que está a caminho. Até breve!